não foi possível domingo. O tema é de extrema importância e atualíssimo. O tema da nossa EBD do último domingo foi: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental, irmãos, para a confiança e a integridade nas relações humanas. Verso 16 de Êxodo 20, se você puder abrir, eu vou ler aqui na tradução NAA. Diz assim: não dê falso testemunho contra o teu próximo. Eu vou pedir a você, após eu fazer a leitura, você repita após mim: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Mais uma vez: não dê falso testemunho contra o seu próximo. O texto áureo diz assim, é uma repetição, só que no capítulo 23, no verso 1, diz assim: não admitirás falso rumor, e nem porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Meus amados, eu, durante esse ano, durante esse semestre, ou trimestre, eu tive ministrando em vários encontros dos varões nos domingos pela manhã, alguns dos temas dos 10 mandamentos. E em todos eles eu dei uma introdução, explicando sobre a importância dos 10 mandamentos hoje e a atualidade dos 10 mandamentos. Essa revista foi de suma importância, porque muitos de nós pentecostais, até porque a gente, por uma falha, não trabalha esse tema nos nossos cultos de estudo bíblico. Tema rico para se ministrar, mas graças a Deus, através da EBD, da nossa editora Betel, veio um tema muito rico, abordando os 10 mandamentos. É que na cabeça de muitos pentecostais, os 10 mandamentos é uma coisa que foi lá na época de Moisés, com o Antigo Testamento, então morreu por lá. Ou é de adventista. Não é nem uma coisa nem outra. A Bíblia, quando Jesus se referiu e disse assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não se passará, ele está se referindo de Gênesis a Apocalipse, mas não tinha de Mateus Apocalipse ainda. Então ele estava se referindo ao que também estava escrito, e diretamente ele estava se referindo aos 10 mandamentos. Então não passou. Temos é que saber aplicar para os dias nossos. Não passou. Tanto é que Jesus até apertou um pouquinho mais. Lembra o que foi escrito: não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se passar na sua cabeça, já pecou. Lembra o que foi dito: não matarás? Se você ficar com ódio de alguém, você já pecou. Quer dizer, Jesus ainda apertou um pouco mais. Porque antes era só externo. Não cometeu externamente, estava resolvido. Jesus vem e aplica internamente. Então, em rápidas palavras, porque merece até maior tempo, e o tempo hoje aqui está muito curto. Os 10 mandamentos, por que eles são atuais? Por que os 10 mandamentos são para nós hoje? Primeiro, os 10 mandamentos são atemporal e transcultural. O que é isso, atemporal e transcultural? Ele é atemporal porque ele está atingindo todas as épocas e tempo. Por exemplo, tem coisa na Bíblia que foi temporal,
matar um cordeiro para perdão dos pecados. Foi temporal. Aquilo era temporal. Construir o tabernáculo. Foi temporal. Tem mais coisas na Bíblia aqui que nós podemos lembrar que foi temporal. Só foi para aquele momento. Né? Foi temporal. Mas os princípios são atemporais. Os usos, os costumes foram temporais. E são temporais em cada época, em cada nação, em cada região. Por exemplo, teve uma época no Brasil que todo crente da Assembleia de Deus tinha que usar chapéu, os obreiros. Foi um negócio temporal. E foi uma cultura que foi adquirida da onde? Do mundo, de Hollywood, os dançarinos em Hollywood que usavam aquele chapéu. Hoje o chapéuzinho na cabeça virou até para o Zé Pilintra. O Zé Pilintra tomou o nosso chapéuzinho. Eu tenho um daquele, né, que eu comprei em Boston. Lugar chique, bonito, comprei um, mas eu quase não uso. Porque o Zé Pilintra tomou o nosso chapéuzinho, que era nosso. Por quê? Porque é uma coisa temporal. Costumes e culturas são temporais. Quantas coisas na Assembleia de Deus foram temporais? Não podia assistir televisão, era do diabo. Temporal, passou isso. Pois na verdade o povo nem assiste mais televisão tanto, porque cansou. Então, os mandamentos, eles são atemporal. Deixa eu falar uma coisa aqui que você precisa gravar. Os 10 mandamentos não surgiram no Monte Sinai. Os 10 mandamentos foram implantados por Deus quando Deus soprou no homem e disse: a nossa imagem e semelhança. Deus estabeleceu no coração do homem. A Bíblia diz lá em Gênesis, assim: e meu servo Abraão, ele guardou os meus mandamentos, a minha lei, os meus sacramentos. Quer dizer, mas como? Faltava 430 anos para Moisés ir ao Sinai para fazer os 10 mandamentos, para receber os 10 mandamentos. Que também é um apelido dado aos mandamentos, lei de Moisés, que não foi Moisés que escreveu, quem escreveu foi Deus. Então, antes da lei, já existiam os mandamentos, assim como o dízimo. Ah, não, o dízimo nós não pagamos mais hoje, porque foi da época da lei. Não, o dízimo não é da época da lei. A lei, olha, não se paga mais dízimo, porque o dízimo é da época de Moisés, acabou a lei. Não, os 10 mandamentos, o dízimo foi implantado 430 anos antes da lei, por Abraão, numa atitude espontânea de adorar a Deus, porque ele tinha obtido uma grande vitória, uma vitória impossível. Ele com um exércitozinho de 300 homens, funcionário dele, escravo dele ali, trabalhadores dele, foi lá e lutou com alguns reis, venceu alguns exércitos juntos. Aí ele, por adoração a Deus, ele encontrou um sacerdote e deu o dízimo. Por isso que o dízimo, ele permanece, porque ele é atemporal, ele não foi fundado na lei, ele é antes da lei e continua. E foi por uma atitude, não por ordem, mas uma atitude espontânea do nosso pai na fé. Agora, se o meu pai na fé deu o dízimo, como é que eu não vou dar o dízimo? É atemporal. Os princípios bíblicos são atemporais. Por isso, não adulterarás, não roubarás, adorar o Senhor teu Deus é atemporal. Por que é atemporal? Porque está no coração de todo ser humano. Todo ser humano, os 10 mandamentos estão lá no coração. Está embaçado, está nublado, tipo quando você está tomando banho no banheiro, o espelho fica embaçado, tá, por causa do pecado. Então a humanidade não enxerga direitinho. Mas os 10 mandamentos, ele é dividido em 2 partes. 4 mandamentos é relacionado a Deus, é vertical, e 6 é relacionado ao nosso relacionamento entre nós. Você pode ver que todo ser humano,
ainda que de forma errada, ele nasce religioso. As nações que tentaram arrancar a religiosidade do ser humano, como os movimentos comunistas, não deu certo, faliram. Porque o ser humano, ele é religioso da alma. Ele pode adorar um poste, ele pode adorar uma cadeira, ele pode adorar errado, mas ele é religioso. Por quê? Porque Deus implantou um sentimento de adoração nele. Agora, ele precisa ser ensinado. Qualquer época, tribo, nação, cidade, qualquer ser humano, ele sabe que matar, roubar, querer a coisa dos outros, adulterar é errado. Em qualquer tribo, povos e nações. Qualquer uma. Qualquer uma. Então isso é atemporal. Isso foi implantado por Deus no coração do ser humano. Agora o pecado embaçou isso. Mas o pior dos pecadores, ele sabe que roubar é errado, ele sabe que adulterar é errado, ele sabe que cobiçar a coisa do próximo é errado, ele sabe que maltratar pai e mãe é errado. Ele sabe. Todo ser humano não tira um dia para descansar. Por quê? Porque Deus implantou isso no coração do ser humano. Então, os 10 mandamentos são atuais. Por quê? Porque são atemporais e transculturais. Está em toda cultura, os 10 mandamentos estão lá na cabeça e no coração do ser humano. Segundo, pastor, mas a salvação não é pela graça? No Antigo Testamento era por cumprir a lei. Não. Salvação toda a vida foi pela graça. Lá no Antigo Testamento era pela graça. Não era só ir lá matar um carneiro, derramava o sangue, você estava perdoado. Não. Era atitude do coração. Tanto é que chega uma época que Deus levanta os seus profetas e diz: eu rejeito e tenho nojo dos vossos sacrifícios e dos bodes e dos carneiros que vocês matam. Eu não preciso disso. Por quê? Porque eles achavam que só fazer o ato estava resolvido. Não, Deus não queria ato, Deus queria o coração. O ato só teria valor se tivesse o coração. É igual a Bíblia, ela só tem valor se nós pormos o coração nele. Se não tiver, nós podemos pregar a Bíblia aqui. Aí a gente prega aqui a Bíblia, estuda a Bíblia, e faz tudo que ela não diz, faz tudo o contrário do que pregamos, do que ela diz. Qual é o valor que tem? Os 10 mandamentos foram dados para mostrar, preste atenção que isso aqui é fantástico. Os 10 mandamentos foram nos dados e colocados na lei através de Moisés para nos mostrar quão santo e poderoso é o nosso Deus e quão pecadores e pequenos somos nós. Então o dia, Bruno, que eu ficar orgulhoso, construir essa igreja, eu olho para os 10 mandamentos, os 10 mandamentos dizem assim: você é pequenininho e Deus é grande, você é pecador e Deus é santo. Mas como, pastor? Porque se eu for, quem é que dá conta de cumprir aqueles mandamentos? Ninguém. Então quando eu olho para aqueles mandamentos, eu sinto nojo de mim mesmo. Eu vejo a minha pequenez, eu vejo a minha desqualificação, eu vejo em mim uma incapacidade tremenda. Porque como é que a gente cumpre aquilo ali? Quantos filhos abandonam seus pais aqui no nosso meio hoje? No nosso meio hoje, que eu estou falando, não é aqui no culto agora, no nosso meio, no dia a dia. Quantas vezes dirigente me procura: pastor, estou cuidando lá da irmã fulana, porque a família dela abandonou ela. Quantos filhos tem? 8. Ela criou os 8 filhos, mas os 8 filhos não cuidam dela. Ela cuidou de 8, os 8 não cuidam dela. Então, olha o que está fazendo com o mandamento. Então, os 10 mandamentos, eles nos mostram quão pecadores e pequenos nós somos e quão grande e santo o nosso Deus é. Os 10 mandamentos mostram a autoridade de Deus sobre nós. Os 10 mandamentos nos ensinam o desejo de Deus nos orientar o melhor caminho.
Irmãos, imagina se o nosso Brasil cumprisse os 10 mandamentos. Que beleza que seria. Os nossos militares aqui, ó, não precisava trabalhar. Nem teria militares. Se a sociedade cumprisse os 10 mandamentos. Não roubasse, não maltratasse os pais, não traísse o cônjuge, não cobiçasse a coisa do próximo, não difamasse o outro. Não precisava de lei, não precisava de justiça, não, já estava pronto. Deus, quando fez os 10 mandamentos, era para orientar para que a sociedade vivesse em paz, organizada. Tanto é que as leis jurídicas estão baseadas tudo nos mandamentos. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Os 10 mandamentos são tão atemporal e estão implantados em todos os povos, tribos e nações, e Deus estabeleceu isso no coração do ser humano quando os criou, que o Código de Hammurabi, que tem vários mandamentos que estão nos mandamentos de Moisés, foi escrito 600 anos antes. Aí muitos professores de história, né, porque eu sou professor de história, dizia: tá vendo, a Bíblia não, isso aqui copiou da Bíblia, né? Não, é porque Deus estabeleceu isso no coração do ser humano. O Código de Hammurabi está lá no Louvre, lá em Paris. Eu tenho foto do lado dele assim, ó, do lado. Está aqui, ó, no meu iPad. Foi feito 600 anos dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foi feito há 3.400 anos atrás. O Código de Hammurabi há 4.000 anos atrás. Deus já tinha implantado no coração do ser humano. Os 10 mandamentos revelam que nos mostra quem eu sou. Imperfeito, cheio de defeitos. Porque eu olho para os 10 mandamentos, eu me sinto pequeno, me sinto sem força. E mostra quão poderoso é o nosso Deus e quão justo e grande Ele é. Os 10 mandamentos é um atestado da competência e do poderio de Deus e da incompetência e da nossa pequenez. Uma coisa interessante, os 10 mandamentos apontam para Jesus, pastor Isaías. Mas como, pastor Sócio? Ali não fala sobre Jesus. É porque quando nós lemos os 10 mandamentos, ele aponta para Jesus. Por quê? Porque ali mostra a nossa imperfeição. Então alguém tem que cumprir esses 10 mandamentos. E aí Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Todos os pecados estão destituídos da graça, do caráter de Deus. Aí ele aponta para Jesus. Por quê? Porque os 10 mandamentos nos mostram que precisava de um homem perfeito para cumpri-lo. Jesus veio e cumpriu os 10 mandamentos. Agora deixa eu te dar uma palavra para sair o desespero do meu e do seu coração. Eu e você não damos conta de cumprir os 10 mandamentos, é frustrante isso. Mas Jesus e o nosso Pai Celestial, sabendo disso, enviou o seu Filho. Jesus veio, cumpriu os 10 mandamentos. Então em Cristo Jesus, eu e você cumprimos os 10 mandamentos. É em Cristo que nós cumprimos os 10 mandamentos. Não é na minha força, não é na minha intelectualidade, não é na minha capacidade. Não, é em Cristo Jesus nós cumprimos os 10 mandamentos. Ah, pastor, então, para que servem os 10 mandamentos hoje? O que eu faço com os 10 mandamentos hoje? Os 10 mandamentos, a gente olha para ele hoje, é aonde nós temos que fazer a diferença dos fariseus. Pastor Marcos Ebenezer, os fariseus, qual era o pecado e o erro dos fariseus? Eles olhavam para os 10 mandamentos e diziam assim: nós temos que cumprir isso aqui. Qual é a atitude nossa hoje? A gente olha para os 10 mandamentos, nós não damos conta de cumprir. Cristo cumpriu por nós. Então o que eu olho para os 10 mandamentos, o que eu devo fazer? Eu vou cumprir os 10 mandamentos em gratidão. Eu não cumpro os 10 mandamentos para ser salvo, nem para ser santo, como os fariseus queriam, nem para ser um bom religioso, nem para ser perfeito. Eu cumpro os 10 mandamentos
em gratidão. Lembra quando alguém te fez uma coisa que você ficou tão grato, alguém que fez uma coisa tão maravilhosa por você, pela sua família, pela sua casa? Qualquer coisa que você faz por aquela pessoa fica leve, não é pesado. Alguém vê, fala: poxa, mas você está fazendo isso? Seu puxa-saco e tal. A pessoa fala: não, que puxa-saco para isso? Eu faço com alegria porque eu sou grato. É por gratidão. Então, os fariseus olhavam para os 10 mandamentos como uma ordem religiosa. Eu tenho que cumprir para me ser santo. Para nós é o contrário. Cristo já cumpriu os 10 mandamentos no meu e no seu lugar. Eu e você olhamos para os 10 mandamentos e agora em gratidão. Olhar de gratidão. Senhor, muito obrigado. Eu não dava conta, o Senhor veio e cumpriu aqui por mim. Então nós olhamos para os 10 mandamentos com atitude de gratidão, sempre com esse olhar. Se você olhar para os 10 mandamentos com outra atitude, se eu olhar para os 10 mandamentos com outra atitude, eu e você vamos cair no pecado e no erro dos fariseus. Então olhemos para os 10 mandamentos, sempre com um olhar de gratidão. Dado essa introdução sobre a atualidade e a importância dos 10 mandamentos, meditemos agora sobre esse tema de hoje. Não darás falso testemunho. Poxa, hoje é tão atual, só que os falsos testemunhos, no linguajar de hoje, qual é o nome? Fake news. Não darás fake news. É isso. Não darás falso testemunho. É o fake news de hoje. Quando Deus estabeleceu esse mandamento, que é o 9º mandamento, o primeiro objetivo era estabelecer a proteção, a honra às pessoas. Então, quando Deus estabelece: não adulterarás, não roubarás, qual era a intenção de Deus? Proteger as pessoas, proteger a sociedade. Lembra as desordens dos livros de Juízes, do livro de Juízes? Por quê? Porque o livro de Juízes começa e termina com um versículo dizendo assim: e naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria. É o último versículo de Juízes. Olha que desgraça. Olha que tristeza. Olha que derrota, que destruição. Não tinha comando, não tinha rei, cada um fazia o que queria. O cara amanhecia de manhã e falava: eu vou roubar o gado daquele meu vizinho. Eu vou tomar e vou raptar a filha do meu vizinho. Eu vou roubar o dinheiro do meu vizinho. Vou matar o meu vizinho. Você fazia o que queria. Deus, quando estabelece os mandamentos, Ele está trazendo uma proteção para as famílias, para a sociedade. É uma forma que Deus teve de criar uma proteção para a família, para a sociedade e para as pessoas. Então, esse mandamento especificamente é para proteger a honra. O que é proteger a honra? É proteger o nome da pessoa. A pessoa leva anos e anos para construir a sua história, o seu nome. De repente vem alguém e mancha. Os mais antigos aqui vão lembrar na década de... eu acho que foi ali entre 2000 e 2010, os jornais do Brasil, a imprensa brasileira, difamou um casal dono de uma escola em São Paulo, dizendo que eles eram pedófilos. Os mais antigos lembram disso. Só foi isso durante uns 15 dias. Depois provaram que era mentira. Ninguém viu notícia dizendo que era mentira. Eu só vi uma vez, passado muitos anos, a entrevista com o casal. Eu disse: não, nós acabamos. Hoje a gente passa fome, não acha emprego. A nossa escola fechou. E a gente não pode sair na rua, que quem conhece nós quer matar a gente. Falso testemunho.
acabou com a honra daquele casal. Então, quando Deus estabelece não dar falso testemunho, Deus está preocupado com a honra da pessoa. Ninguém tocar na honra, não manchar a honra de ninguém, porque o falso testemunho, ele desonra alguém, ele mancha alguém, sem merecer. Como é que aquele senhor que era o dono da vinha, do lado de Acabe, Nabote, como é que ele perdeu a vinha e como é que ele foi assassinado? Um fake news, um falso testemunho. Jezabel disse: me arranja 2 testemunhas para difamá-lo, dizendo que ele blasfemou contra Deus e usou o nome de Deus em vão. E aí trouxeram as falsas testemunhas, eles testemunharam, agora apedreja ele. Ele foi desonrado e roubado. Amados, eu era jovenzinho, tinha sido consagrado a evangelista, eu acho que eu já tinha sido consagrado a evangelista, estava trabalhando em Curitiba e eu, o pastor presidente que eu trabalhava para ele e a esposa dele fomos visitar uma família. Chegamos lá, a irmã era desviada já há muitos anos, e o marido crente. E aí, o pastor sabia o que tinha acontecido, mas deixou ela falar, deixou eles falarem. Ela tinha sido difamada na congregação que tinha caído em adultério. E acabou com a família. Acabou com ela. O marido não, o marido conhecia. E foi provado que era mentira. O pastor que a excluiu foi lá pedir perdão. A liderança, as irmãs foram lá pedir perdão, porque desprezaram ela. Isso é um adulto. Ela não conseguiu perdoar ninguém, não conseguiu perdoar a Deus, ela culpa Deus também. E nunca mais vai voltar para a igreja. Virou quase que uma ateia. O pastor, nunca mais eu ponho o pé numa igreja. Aí ela citou um ditado que está aí em muitos livros. É como que se pegar plumas, ir numa montanha e soltar as plumas. A hora que recolher todas essas plumas, eu vou perdoar. A difamação tem destruído famílias, tem destruído pessoas. A imprensa, quando pega para difamar um político, uma pessoa, uma família, eles sujam de todo jeito. Depois descobre que é mentira, que estava errado. Não tem uma folhazinha para dizer era mentira. No máximo, uma linha lá na última página do jornal. Então, Deus, na preocupação de proteger a honra das pessoas, criou esse mandamento. O cuidado com as palavras. O princípio subjacente desse mandamento é a proibição de todas as formas de falsidade. O 9º mandamento diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras e fofocas que vivemos no dia a dia. Não darás falso testemunho, por isso que não dirás ou não farás fake news. Porque a falso testemunho engloba mentira, calúnia, difamação, engloba tudo isso e engloba fofoca. Todo fofoqueiro e fofoqueira que você vê na igreja, ele faz parte disso aqui, ó. Ele dá ou ela dá falsos testemunhos. São pessoas que dão falsos testemunhos. Toda fofoqueira, todo fofoqueiro dentro da igreja dá falso testemunho. Preste atenção. Esse texto, quando foi escrito, não foi escrito para os moabitas. Esse texto, quando foi escrito, não foi escrito para os amonitas, não foi escrito para os cananeus,
nem para os babilônicos. Para quem foi escrito esse texto? Para o povo de Deus. Esse texto foi escrito para o povo de Deus. Quanta fofoca, quanto fake news, quanta mentiraiada a gente vê dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Calúnias contra irmãs, calúnia contra irmãos, calúnia contra uma jovem, calúnia contra um jovem, calúnia de todo jeito. Não dar falso testemunho engloba fofoca, engloba mentiras, né? Mas também o pecado não é só dar falso testemunho, contar mentira ou fazer fofoca. O que ouve também comete o mesmo pecado. Os mais antigos aqui lembram, até porque não é tão antigo assim, do antigo orelhão da Telege. Tem crentes que é assim. Ele não é fofoqueiro com a sua língua, mas ele é fofoqueiro com o seu ouvido. Ele não faz a fofoca, mas ele gosta de ouvir uma fofoca. Se tiver uma fofoca, ele é um orelhão, ela é um orelhão da Telege. E a orelha é uma coisa tão estranha, que é o único órgão nosso, do nosso corpo, que nunca para de crescer, sabia disso? A nossa orelha é o nosso único órgão que ele nunca para de crescer. Olha o perigo. Tão errado quanto fazer a fofoca é ouvir a fofoca. Alguém, um pregador inglês puritano disse: aquele que gera uma calúnia carrega o diabo na língua. Um pregador inglês puritano. Um antigo ditado rabínico diz: a calúnia mata 3 pessoas. Aquele que fala, que é um mentiroso, é um fofoqueiro, mata aquele que ouve, porque quis receber veneno, e mata aquele que está recebendo esse falso testemunho. Então mata 3 pessoas: o que fala, o que recebe e aquele que está sendo caluniado. Eu já disse isso aqui nessa igreja, já disse em congregações. O Brasil foi colônia de Portugal, mas teve um período que foi governado, essa colônia foi governada por um rei espanhol, chamado Filipe. Então é chamado, como professor de história eu já dei essa aula. Lá no 1º grau você dá aula disso aí. Chamado Brasil Filipino, quer dizer, governado por Filipe. Então aqui no Brasil nós tínhamos as regiões de produção de riqueza para Portugal, tipo ouro, diamante, nas regiões de Minas Gerais principalmente. Desciam de Minas, passava ali, descia lá em Paraty, de Paraty nos navios ia para Portugal. O governo português começou a ter alguns prejuízos. Por quê? Porque nesses vilarejos tinha as chamadas beatas. E essas mulheres provocavam fofoca. Quem já foi em Paraty sabe como é que eram as cidades pequenas daquela época da colônia. A rua é dessa largura aqui. Então as pessoas à tarde ficavam uma na janela daqui, a outra ali fazendo fofoca, sem sair de casa. Sabe o que acontecia? Às vezes lançava fofoca de doença, de peste, de praga. Sem ter peste, sem ter praga, as pessoas abandonavam aquele local de riqueza para o império.
para o reino de Portugal. Esvaziava e deixava aquilo. Isso era um prejuízo financeiro para Portugal muito grande. E aí, qual foi a providência que o rei Filipe tomou para acabar com as fofocas nos vilarejos de produção de riqueza no Brasil? Quem fizesse fofoca seria levado para a praça, e na praça seria amarrado num poste e cortava a língua. E aí começou a cortar a língua de homens e mulheres. E aí encerrou a fofoca. Tudo voltou à normalidade. Imagina se no nosso campo de Bangu nós fosse cortar a língua de fofoqueiro. Hã? Como é que seriam as nossas pregações hoje? Então. Seria assim. Vamos ouvir o coral. Equipe de louvor. Oração. É mais ou menos isso. Preste atenção, irmãos. O nosso Deus é Deus de misericórdia, mas Ele é justo. E as pessoas não entendem o que é misericórdia. Para existir a verdadeira misericórdia, tem que ter justiça. Por isso que a base de tudo é justiça. Porque a misericórdia sem justiça é passar pano, é tapar sol com peneira. Então a misericórdia de Deus, ela é baseada na sua justiça. Então Ele não vai passar pano. Ele exerce misericórdia quando nós nos arrependemos e deixamos. Então, como é que a gente vence isso? Amando a verdade. Jesus disse que quem é o pai da mentira? Consequentemente, quem é mentiroso é filho de quem? Do diabo. O diabo é uma pessoa. Ainda que muitos tentam dizer que não é, Jesus estabeleceu que o diabo é uma pessoa. E diz que ele é o pai da mentira, quer dizer, ele é o falso testemunho desde o princípio. Então, quando você vê um grupo de irmãos, de irmãs, de obreiros, de obreira fofoqueiro, sai dali de perto, porque são filhos do diabo. Estão na igreja, toma ceia, mas são filhos do diabo. São filhos do diabo. Ou você está achando que quando vier um arrebatamento, vai subir 100% da igreja? Em compensação, Jesus disse que Ele é a verdade. O diabo é o pai da mentira. E os seus filhos, e os mentirosos são filhos do diabo. E Jesus disse: eu sou a verdade. E quem é filho de Jesus e segue os seus passos, consequentemente também são filhos da verdade. Você quer ser filho do diabo ou filho de Jesus? Você quer ser filho da mentira ou filho da verdade? Se eu e você somos falsas testemunhas, se eu e você somos mentirosos, se eu e você somos caluniadores, fofoqueiros, nós somos filhos do diabo. Pode pregar aqui, pode fazer curso de teologia, pode fazer doutorado, o que for, mas se é caluniador, mentiroso, fofoqueiro, é filho do diabo. Como é que nós vencemos isso? Amando a verdade. Cristo é a verdade. A sua palavra é a verdade. Cadê a minha Bíblia que estava aqui? Cristo é a verdade. A sua palavra é a verdade.
A sua palavra é a verdade. Para mim e você deixarmos de ser caluniadores, fofoqueiros, fazedor de confusão, ame a verdade que é Cristo e ame a sua palavra que é a verdade. O diabo é mentiroso desde o princípio. Cristo é a verdade desde o princípio. A sua palavra é a verdade desde o princípio. A verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo, a fofoca vem do diabo, fake news vem do diabo, as falsidades vêm do diabo. Irmãos, olha aqui. Quando você receber um WhatsApp, ver qualquer notícia em Facebook, não passa isso não. Porque você pode estar fazendo uma obra do diabo, transmitindo mentira, transmitindo calúnia. Toda vez que uma pessoa vê, pastor, saiu uma notícia assim, eu falo, você conferiu em algum jornal sério sobre essa notícia? Você viu isso em alguma página de jornal de forma séria? Se não, é uma interrogação, é um boato, até que se confirme essa notícia. Ah, mas muitos dos nossos jornais não prestam. Sim, mas tem jornal que presta. Não fique repassando qualquer coisa que chega no WhatsApp para você, senão você faz parte dos filhos do diabo. Você faz parte dos que dão falso testemunho, dos fofoqueiros, dos caluniadores. E nós estamos vivendo época de mentirosos, fake news. É no meio político, é no meio da sociedade, é no meio da igreja. É a hora do crente, da igreja ser luz nesse mundo e sal nessa terra. É a hora de eu e você fazermos a diferença, porque se eu e você formos fazer e reproduzir o que o mundo faz e reproduz, então nós não somos luz nem sal. Então o mundo, a política do mundo, a sociedade do mundo está vivendo de fake news, de mentira. Eu e você vamos viver da verdade, porque aí nós vamos brilhar. Aí nós vamos salgar. Então, ame a verdade. E para terminarmos, conselhos práticos. Preserve a boa reputação sua e a do próximo. Já é difícil nós cuidar da nossa reputação. Como é que eu vou cuidar dos outros? Como é que eu vou preocupar com os outros? Para cuidar do meu nome, irmão, é uma dificuldade tremenda. Para cuidar da minha reputação, como é que eu vou preocupar em cuidar da sua? E ficar preocupado com a sua vida? Cada um cuida da sua vida. Você tem que preocupar com a sua reputação, com o seu nome. Porque o fofoqueiro ninguém respeita. Irmãos, e não adianta. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se tiver fofoqueiro aqui dentro da igreja e caluniador, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que o povo não sabe que você é uma fofoqueira ou um fofoqueiro? O povo sabe que você é um fofoqueiro e uma fofoqueira. Você não tenha dúvida disso. Você não tenha dúvida disso. Que as pessoas sabem lá na empresa quem é a fofoqueira lá na empresa e quem é o fofoqueiro. Lá na família de cada um, todo mundo sabe quem é a fofoqueira e quem é o fofoqueiro. Pode até não falar na cara da pessoa. E na igreja também todo mundo sabe quem são os fofoqueiros e quem são as fofoqueiras. Então, você está acabando com a sua reputação. Você está acabando com a reputação dos outros, mas antes de você acabar com a reputação dos outros, você está acabando com a sua reputação. Então, essa lição de escola dominical, e eu estou aproveitando para ministrar aqui, porque aqui hoje está cheio de líderes e líderas, e de liderança, hoje está aqui cheio de liderança, homens e mulheres, e que nós não tivemos a EBD no domingo. Eu recomendo aos dirigentes que, se não deram no domingo à noite, que ministre esse tema amanhã, ou no próximo domingo lá no seu culto. Vai ser de doutrina? Mas não tem problema. Mas esse tema não pode passar sem ser ministrado nas congregações. Porque hoje uma das doenças que mais está alastrando na nossa sociedade e invadiu a igreja é isso.
quando se fala, pastor Messias, que o mundo não pode entrar na igreja, a Bíblia diz que o mundo não pode entrar na igreja, o costume do mundo não pode entrar na igreja, a gente entendia antigamente que era cabelo, que era uma roupa, que era um futebol. Isso é do mundo, é a televisão. Não. Quando a Bíblia diz que o mundo não é para entrar dentro da igreja, é essas atitudes mundanas da fofoca, da mentira, da prostituição, do maltratar os pais, do roubo. É esse tipo de coisa que não pode entrar dentro da igreja. Então, irmãos, zele pela sua reputação. Se você não gosta de ninguém, se você não está nem aí para ninguém, se você quer que as pessoas se lasquem, pelo menos zele pela sua reputação, porque você zelando pela sua reputação, você vai zelar pela reputação dos outros, mesmo que você não queira. Zele pela sua reputação e zele pelo nome das pessoas. Sabe por quê? Se eu difamo a filha de alguém, o filho de alguém, eu também tenho filhos. Eu difamo a esposa do irmão fulano e do Beltrano, eu também tenho esposa. Eu difamo o marido, o esposo da irmã fulana, ela também tem esposo. Alguém vai difamar sua filha, alguém vai difamar seus filhos, alguém vai difamar o seu marido, alguém vai difamar sua esposa, porque aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Se eu planto fofoca, se eu planto calúnia, se eu planto falso testemunho, se eu planto mentira, eu vou colher falso testemunho para a minha vida, para a minha casa. Eu vou colher calúnia, mentiras, fofoca para a minha casa. Mas se eu planto a verdade, se eu planto a boa reputação, também eu vou colher a boa reputação e eu vou colher a verdade em Cristo Jesus. Amém, igreja? Curva a sua cabeça.